qual a melhor ferramenta para garantir um bom futuro para o seu filho. Uma poupança que banque um ótimo estudo, cursos e atividades extracurriculares que ajudem a desenvolver múltiplas habilidades, ou então estímulos certos desde a concepção até os primeiros anos de vida. Bom, carinho e cuidados são os ingredientes fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças. O Minha Escola está no ar. Vejam também como desfraldar os pequenos sem grandes transtornos. Confira as dicas da especialista. O ser humano é uma das poucas espécies da natureza que depende de vários cuidados ao nascer para que continue sobrevivendo. E é talvez a única que dependa destes cuidados por um período longo de tempo, entre 5 e 6 anos. Existem teorias que consideram que esta dependência possui aspectos positivos e necessários, já que é justamente esse cuidado que irá possibilitar a criação de laços afetivos entre a criança e os pais. Este vínculo é tão necessário à sua sobrevivência quanto os próprios cuidados recebidos. O vínculo entre pais e filhos é a base de todas as relações estabelecidas, assim como norteador de todas as atitudes da criança e do adolescente diante do mundo e dos relacionamentos sociais criados por eles. E é nos primeiros meses de vida, a partir da interação entre mãe e bebê, que se constrói o vínculo fundamental para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. Cabe ao adulto estimular o sentimento de confiança na criança. Quando o bebê sente fome, é alimentado. Quando sente desconforto, é acalmado. Quando sente frio, é aquecido e aconchegado. Nestes momentos, o bebê aos poucos vai aprendendo a suportar a frustração ao esperar a mãe satisfazer suas necessidades. Ao ser saciado e acalentado, a criança aprende a esperar e acreditar no outro. Vai entrando em contato com a realidade e aprendendo a viver e a se defender. Além disso, experimenta a possibilidade de amar e ser amado. A atitude emocional da mãe orienta o bebê e organiza sua vida psíquica. É dentro das relações familiares que se estabelece a confiança que irá guiar e cuidar das vivências futuras da criança e do adolescente, e que ajudará na superação de todas as adversidades ao longo da vida. Oferecer trocas afetivas autênticas propicia uma base segura a partir da qual as crianças conseguem explorar o mundo, de forma a se sentirem física e emocionalmente amparadas, confortadas, diante de uma dificuldade, sofrimento ou ameaça, e encorajadas para a superação e absorção de novas possibilidades. É fundamental oferecer um ambiente seguro para o desenvolvimento das potencialidades inatas da criança, permitindo a ela crescer de forma autêntica e única. Afinal, ninguém cresce sozinho, tudo acontece no compartilhar, e os vínculos familiares norteiam todo o desenvolvimento psíquico e social desses pequenos. O vínculo afetivo é muito importante para o desenvolvimento de todos os seres humanos. E para esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre esse assunto, convidamos a psicopedagoga Juliana Gonzalez. Seja bem-vinda, boa tarde. Então, qual a importância do vínculo afetivo para as crianças? Boa tarde. Esse tema é muito importante e causa muitas dúvidas em todas as pessoas, né? O vínculo afetivo é, sim, muito importante para todas as crianças, pois tendo vínculos afetivos com os pais, a princípio, as crianças se tornam mais seguras, mais determinadas, mais confiantes. Então, os vínculos afetivos durante a primeira infância são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Mas de que forma isso ocorre?
Esse vínculo ocorre de diversas maneiras. É muito importante os pais estarem próximos das crianças, brincar com as crianças, cantar, ter o contato físico, o abraço, o pegar no colo, o acalento durante um choro. Então, todas essas maneiras ajudam bastante para esse vínculo se tornar mais forte. Quais habilidades, vínculos afetivos ajudam a desenvolver? Esse vínculo ajuda a desenvolver a segurança, a autoestima, a autoconfiança e a independência da criança. Os vínculos afetivos podem ajudar crianças que são excessivamente tímidas? Sim, os vínculos ajudam bastante crianças tímidas, pois como elas se tornam crianças mais confiantes, mais independentes, acabam perdendo um pouco dessa timidez. Qual a importância da estabilidade emocional durante a primeira infância? A estabilidade emocional ajuda na confiança, na segurança da criança. Então, a mãe tendo uma estabilidade emocional, passa para a criança e a criança se torna mais estável também, então mais segura, mais confiante. Vínculos afetivos podem ajudar no desenvolvimento da autoestima? Sim, o vínculo afetivo ajuda bastante na autoestima da criança. E qual a importância desse quesito no desenvolvimento dos pequenos? Esse vínculo ajuda bastante no desenvolvimento da autoestima, pois a criança fica mais segura de si e aberta para novos conhecimentos, novas atitudes que podem entrar na sua vida. Então, esse vínculo ajuda bastante na autoestima dela. Qual a importância dos vínculos escolares para o mundo infantil? A escola é uma parte muito importante da vida de todas as crianças e hoje em dia é uma necessidade para muitos pais. Então é importante ela ter esse vínculo na escola para ela se sentir segura, confiante em estar na escola e poder aprender melhor. E com relação aos vínculos da escola com os pais? Esse vínculo também é muito importante, pois o pai também precisa estar confiante e criar um vínculo com a escola, para ele passar segurança para o seu filho e seu filho se sentir acolhido e seguro onde está. E de que forma esses laços afetivos podem afetar a criança? Se o pai sente segurança na escola, ele deixa seu filho, ele transmite essa segurança para o seu filho e ele também se sente mais seguro. A criança fica mais segura e mais aberta para novas aprendizagens e aproveitar o momento que ele está na escola da melhor maneira possível. E essas crianças que são muito apegadas com seus pais, até onde esse laço afetivo excessivo é saudável? É muito importante a criança ter vínculo com os pais, ter essa segurança, esse apoio e essa referência. Mas tudo que é demais atrapalha. Então, a criança não pode se tornar extremamente dependente do pai. O pai tem que, sim, ensinar a criança a ser independente, ter a autonomia e quando é excessivo, atrapalha. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com esse ponto. A criança, sim, tem que ter um vínculo com o pai, mas até o momento que ele consiga se tornar independente e ter a sua vida. Existem prejuízos para essas crianças que não conseguem criar vínculos de confiança? Existe sim, pois a criança que não pega confiança, que não tem segurança, acaba se fechando para o mundo, se mostrando crianças muitas vezes mais tímidas, mais fechadas para o aprendizado. Então, atrapalha sim. E como a escola ajuda nesse quesito? A criança, muitas vezes, se sente confiante no ambiente da sua casa, que é o ambiente onde ela está acostumada. Quando a criança vem para a escola é fundamental para que ela conheça outros mundos, que ela entre em outros ambientes. E é muito importante que a escola que os pais escolherem acolham essa criança, mostrem para ela os ambientes, apresentem com muito carinho, com muita atenção, para a criança pegar confiança em outros lugares e em outras pessoas também. E qual o papel dos pais? Os pais precisam passar e transmitir a confiança para as crianças. Eles são um ponto forte desse momento, porque se eles estão inseguros, eles passam toda a insegurança para os filhos. Então, eles têm que ser fortes e mostrar segurança para a criança se sentir segura. E se as relações saírem dos eixos? As crianças dão sempre sinais de que alguma coisa está indo errado, ou nas relações, ou ela mesmo. E é importante os pais ficarem atentos e procurarem ajuda, ou de um psicólogo, ou do orientador da escola, e estarem abertos para essa ajuda também. Então, ouvirem o que as pessoas estão explicando, passando para eles e passarem para os filhos também. Então, voltando à questão da timidez, essas crianças que são mais recatadas, mais tímidas, têm mais dificuldade de criar esses laços afetivos? Sim, essa timidez atrapalha em criar laços afetivos, pois elas são mais fechadas, elas estão mais fechadas
para o mundo. Então, muitas vezes elas têm essa dificuldade de criar laços afetivos. E é importante os pais, a escola, estimular, orientar essa criança, ir conquistando aos pouquinhos, que com o tempo elas acabam se soltando um pouquinho e perdendo essa timidez. Caso você queira rever este programa e os demais, acesse o nosso blog www.programaminhaescola.blogspot.com.br. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos já já. Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade. Estamos de volta, agradecemos o seu carinho e a sua audiência. Confira agora a segunda parte do nosso programa. Não é de estranhar que você não veja a hora de seu filho ir ao banheiro sozinho. Afinal, vai parecer um sonho não precisar mais trocar fraldas a toda hora, sem contar a economia. Mas você sabe quanto tempo demora o processo do desfraldamento infantil? É verdade que para algumas crianças o problema todo se resolve em poucos dias. Porém, para a maioria é um aprendizado que pode levar meses. As chances de sucesso serão muito maiores se a família toda estiver bem informada e deixar bem claro para a criança o que vai acontecer. O desfraldamento funciona de forma diferente para cada criança, assim como elas aprendem a andar em momentos distintos também. A hora ideal para dar adeus às fraldas pode variar muito. Nesse processo, é fundamental que a criança não se sinta cobrada. O domínio das necessidades biológicas é o primeiro controle afetivo dessa criança, o que pode tanto facilitar quanto dificultar o treino. Por isso, quem participa desse processo precisa ter disponibilidade física e emocional para dar suporte ao ritmo de cada pequeno.
Como desfraldar meninos e meninas? Existe diferença entre os gêneros? Será que meu filho está preparado para esse desafio, para essa nova etapa da vida dele? Essas são apenas algumas perguntas que serão respondidas agora em nosso bate-papo. Ao meu lado está a pedagoga Patrícia Altomani. Boa tarde, seja bem-vinda. Então a primeira pergunta é: quando a criança está preparada, quais são os sinais? Boa tarde. O principal sinal é o controle dos esfíncteres. Então a criança tem que ter total controle sobre o xixi e o cocô. Um sinal muito evidente é quando ela não faz de pouquinho. Quando ao soltar na fralda ela já solte uma grande quantidade. Isso é o principal sinal. E ela tem uma boa oralidade. O desenvolvimento da fala é muito importante para esse marco que é o desfraude. Geralmente com que idade isso ocorre? Não existe uma idade correta. O desfraude ele acontece entre 1 ano e meio e 3 anos. O importante é você não tentar adiantar o desfraude. Se a criança não estiver dando sinais que ela está pronta para isso, o desfraude vai se tornar frustrante, porque ele só vai ocorrer com 3 anos e você vai ficar 1 ano e meio tentando. Então você precisa observar os sinais. Tem crianças que com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses são maduras para o desfraude. E tem crianças que só próximos de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses que vão estar prontas para o desfraude. E quais são os primeiros passos para o desfraudamento em casa? O importante é você comprar, primeiramente, o pinico, que muitos pediatras indicam, por ser algo mais confortável, por estar na altura deles, ou o adaptador de assento. O adaptador de assento algumas vezes pode tornar um pouco inseguro, porque eles não conseguem apoiar o pé. Então eles indicam alguns banquinhos, alguma coisa que a criança possa pôr o pé também. E a criança vai dando alguns sinais, então a criança já fica sentada na mesma posição por alguns momentos, já consegue tirar e colocar a calça, ela se incomoda com a fralda suja, isso é muito importante, e ela gosta, ela sente prazer nos hábitos de higiene, como lavar as mãos, trocar a roupinha, tomar banho, isso já é um passo muito bom para o desfraude. E quais são os sinais físicos e emocionais que indicam que uma criança está pronta para passar por esse processo? Um dos principais sinais é que a criança já consiga se locomover com facilidade, andar e correr. Ela não faz mais xixi aos pouquinhos, ela já faz em grande quantidade. O cocô da criança já não vai ser mais tão pastoso, ele já vai estar voltado para o sólido, que facilita muito. Ela faz xixi em grandes quantidades, então ela passa a ficar mais tempo com a fralda seca, em torno de 3 ou 4 horas. E a fralda vai passar a ser um incômodo. Ela não vai mais sentir prazer em ficar com a fralda, e sim que ela vai sentir que a fralda está atrapalhando ela. Isso é um perfeito sinal para iniciar o desfraude. Na escola, quais são as principais técnicas de desfraude? Muitas técnicas usadas na escola são através dos livros. Então nós temos alguns livros, como Cocô no Trono, Desfraude de Meninos e Meninos, que com histórias vão ajudando as crianças a iniciarem esse desfraude. Nós utilizamos as rodas de conversas, os cartazes ilustrativos e as comemorações. Então as professoras levam as meninas e festejam todas as vezes que acertam. E os meninos a mesma coisa. Os meninos, o desfraude acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então nós iniciamos o desfraude com o menino sentado e só depois o desfraude com o menino em pé. E um ponto muito importante é que elas não esperam a criança pedir para ir ao banheiro. Elas calculam entre 30 e 40 minutinhos e levam. A criança só vai iniciar, ela só vai pedir para ir no banheiro quando ela estiver firme no desfraude. E no início você tem que levar, ela não vai pedir. E qual o papel dos pais nesse processo? É um dos papéis mais importantes. A partir do momento que a escola propõe o desfraude e os pais aceitam, é importante que eles continuem o desfraude em casa. O que iniciou na escola continue em casa. Então leva a criança para comprar calcinha, cueca especial. Então comprou uma calcinha da Minnie, olha, não vamos molhar a Minnie, coitada, olha a Minnie que linda. Mesma coisa com a cueca do Hot Wheels. É importante que eles reforcem e que eles deem essa continuidade em casa. É importante que eles não deixem a criança o tempo todo de fralda em casa e que eles também fiquem um tempo sem. Se os pais não forem muito tímidos, é importante que eles mostrem como faz também. Então a mamãe senta, a menininha olha, o papai senta, o menino olha, para que eles vejam como queria ser esse hábito do desfraude. Quando chega a hora de tirar a fralda noturna? Alguns pais acabam optando por tirar as duas fraldas juntas, tanto a noturna quanto a diurna, mas o aconselhável é que você tire a fralda noturna apenas quando a criança já está firme com a fralda diurna. Então, quando você percebe que ela já fica durante o dia sem fazer xixi, você começa a tirar a fralda noturna. Uma boa técnica para isso é você
colocar a fralda depois que a criança dorme e tirar a fralda antes da criança acordar. Ela vai achar que ela não fez durante a noite e isso vai facilitar muito o desfraude noturno. E como ajudar os pequenos nesse processo? É bom iniciar o desfraude sempre no calor, porque eles vão acabar molhando a roupa e durante o inverno nós temos o hábito de ir mais vezes ao banheiro, porque o organismo elimina menos. Então é muito importante esperar o calor. Em casa você pode deixar a criança sem fralda e sem a roupinha mesmo, para ela começar a se acostumar com a sensação. Quando você for apresentar o pinico, pode deixar ela sentada de roupa no pinico, para ela começar a sentir e depois explicar que você tem que tirar a calça certinho. Se o pai e a mãe não tiverem vergonha, mostrar mesmo como faz, e na escola elas vão sempre incentivando. Então as meninas veem as meninas sentando, elas comemoram juntos e os meninos também. Mas o calor ajuda muito a facilitar o desfraude. Você comentou aqui sobre as comemorações na escola, que quando uma criança acerta ir ao banheiro corretamente, todos da sala, junto com as professoras, comemoram. Em casa, como os pais podem estar fazendo isso? Nós vemos muitos pais darem presentes quando as crianças conseguem resultados positivos. Isso está certo? É saudável? Como fazer? Não existe uma forma correta de comemorar. Alguns pais optam pelo presente na troca. Não que seja errado, mas existem outras formas de comemorar. Por exemplo, você pode muito bem parabenizar, comemorar, contar para o papai se foi a mamãe que levou, se foi o papai contar para a mamãe, dar tchau para o xixi, dar tchau para o cocô. Mas quando erra, também não criticar. É comum errar, é um marco muito importante na vida da criança e não é fácil. Então é muita calma, é muita paciência, comemorar os acertos com aplausos, com parabenizações, contando mesmo, mas também não frustrar. Olha, ele errou, fez xixi na calça de novo. Não tem problema, a mamãe troca, a gente tenta de novo. Vamos escolher qual cueca você quer pôr agora. Ah, do carro? Então vamos pôr a do carro que eu tenho certeza que você não vai molhar. E sempre incentivando. O importante é sempre o reforço positivo e deixa o reforço negativo para outra ocasião. Então, como tornar o desfraude divertido? Uma boa dica é você colocar um produto de limpeza azul dentro do vaso sanitário e explicar para a criança que quando ela fizer o xixi ali vai ficar verde, porque o azul com o contato do amarelo vai tornar a água verde. Eles vão achar aquilo um encantador. Isso vai incentivar com que eles façam cada vez mais. O banheiro tem que se tornar um ambiente agradável também. Então é bom pôr livrinhos para que eles possam manusear, ter historinhas, o piniquinho ser confortável. Então é importante que o pinico se torne algo confortável. Comprar um pinico adequado para eles. E os adesivos, enfeite o banheiro com bastante adesivos. Deixa que eles sintam prazer em ir até lá. E não que se torne algo cansativo. Nossa, eu vou ter que parar de brincar para ir fazer xixi. Não, o banheiro também é legal. Eu faço mágica lá dentro. E qual a importância de passar por tudo isso sem grandes frustrações? É importante para a vida da criança. Um desfraude calmo, tranquilo, vai fazer com que a criança tenha um autocontrole, uma autoconfiança. Ela vai perceber que é difícil, sim, mas que com calma ela vai conseguir superar essa fase. Agora, se você tratar o desfraude como algo traumatizante, como uma cobrança, ela não vai aprender a lidar com essas frustrações. Sempre que se sentir pressionada, ela não vai conseguir lidar com isso. Então é importante que sim, que pais, que mães tenham calma, que entendam que isso é um processo difícil, mas ele vai ser superado. E a criança vai conseguir lidar com isso com tranquilidade. Pode demorar um pouquinho mais. Nem sempre o desfraude do primeiro filho é igual ao do segundo, ou do vizinho é igual ao seu. Pode ser que desfraude em uma semana, como pode ser que desfraude em 3 meses. O importante é reforçar os pontos positivos e deixar o negativo para outra situação. Eu fiquei sabendo que aqui na escola vocês utilizam um mecanismo de reforço para enfrentar esse desafio que é o desfraude de tantas crianças. Conta pra gente o que é isso, qual que é o segredo? Um dos mecanismos utilizados aqui na escola é o diário do desfraude. Então, a criança vai para casa no final de semana com um diário, onde a mamãe vai relatar tudo o que aconteceu. E junto com a criança e o diário, vai o pitoco ou a pituca, que são bonecos que acompanham a criança no final de semana. Então, o pitoco e a pituca acompanham tudo que a criança vai fazer. Se a criança vai brincar, a criança vai ao parque, vai dormir e, inclusive, ir ao banheiro. Então, o pitoco e a pituca têm as calças são removíveis para que acompanhe a criança no piniquinho. Isso ajuda muito, é mais um incentivo para a criança. E como o diário do desfraude pode ajudar nesse processo?
O diário ajuda muito a incentivar os pais a relatarem como está sendo o final de semana da criança sem a fralda. Então o Pitoco e a Pituca acompanham tudo que a criança faz. Os pais relatam exatamente como foi o fim de semana e ilustram com fotos. Na segunda-feira a tia faz uma roda, mostra as fotos do Pitoco e da Pituca com a criança e conta como foi o fim de semana. Isso é mais um incentivo para que a criança também vá ao banheiro. E junto deles eles ganham um novo amigo, que é o Pitoco e a Pituca. Na escola, durante a semana inteira, o Pitoco e a Pituca acompanham eles em tudo. O Pitoco vai à horta, vai ao lago, vai ao parque e eles também vão ao banheiro aqui na escola, para que eles também tenham esse incentivo, tanto em casa quanto na escola. É um pedacinho da escola que vai para casa e é um pedacinho de casa que vem para a escola. Chegamos ao fim e espero que todos tenham gostado dos temas deste sábado. Caso você tenha alguma sugestão ou crítica, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Uma ótima semana e até o próximo programa!